Então, queria dizer que estamos todos muito felizes em receber todo mundo aqui, contar um pouquinho como é que nós vamos nos comportar aqui. Nós vamos primeiro ter uma fala do Milton Bly, jornalista muito conhecido, ex-correspondente na França, que vai apresentar um documento Verdades e Mentiras. Depois nós vamos, um por um, apresentar os nossos debatedores. Cada um vai ter 5, 7 minutos de fala e, posteriormente, nós vamos abrir para perguntas do público, tá certo? Queria passar, então, a palavra ao Milton Bly. Boa noite, Bly. Boa noite, Jaime. Bem, boa noite a todos, boa noite a todas, os que estão aqui presentes ou fora no YouTube. Essa ideia do Verdades e Mentiras, na verdade, surgiu com a Clara Ante e depois foi defendido pela nossa querida Tânia, da Executiva, e surgiu, então, um documento que nós fizemos em grupo. Trata-se mais ou menos de um guia contra as fake news sobre Lula, Bolsonaro, Israel e os judeus. Então, são 17 pontos, eu diria talvez 18, depende de vocês. O primeiro ponto é de que é mentira que Lula adotou qualquer tipo de posicionamento contra Israel. A verdade é que Lula sempre foi muito bem recebido em Israel e sempre deixou claro, aliás, a sua defesa da paz, da legitimidade de um Estado israelense e de um outro Estado palestino. Ele era a favor e continua sendo de uma solução de dois Estados. Lula foi o primeiro presidente brasileiro a visitar o Estado de Israel. Antes dele, só Dom Pedro II, vejam só, Dom Pedro II visitou a região, mas o Estado de Israel não existia naquele momento. É verdade que o ministro das Relações Exteriores de Netanyahu, o Igal Palmor, chamou o Brasil de anão diplomático durante o governo Lula, mas é preciso contextualizar isso. Em 2014, o Brasil condenou a retaliação desproporcional de Israel a ataques vindos da faixa de Gaza. O então chanceler israelense fez essa afirmação, a não diplomático, causando grande incômodo no meio político e na sociedade israelense, a tal ponto que imediatamente o presidente de Israel, o Reuven Rivlin, se desculpou com o Brasil. Terceiro tópico, é mentira que Lula se negou a visitar o túmulo de Theodor Herzl em Israel em 2010. Por que é mentira? Porque a verdade é a seguinte: a visita ao túmulo de Herzl não faz parte da agenda de viagens oficiais. Na época, os dois últimos chefes de Estado que por lá haviam passado, antes de Lula, ou seja, Nicolas Sarkozy, o presidente da França, e Silvio Berlusconi, da Itália, também não visitaram o túmulo do patriarca do sionismo. Lula visitou o túmulo de Yitzhak Rabin e o Museu do Holocausto, Yad Vashem, colocando flores em ambos. É mentira que o Brasil não aceitou a nomeação do embaixador Dani Dayan, indicado pelo então primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em 2016 por inimizade contra o Estado de Israel. Vamos ver o que é verdade. De acordo com as convenções de Genebra sobre agentes diplomáticos e consulares, Israel deveria ter enviado com antecedência as credenciais de Dayan, o que não ocorreu. Houve, portanto, uma espécie de lapso diplomático por parte de Israel. Dayan chegou ao Brasil antes das credenciais, o que o Itamaraty considerou ser uma quebra do protocolo. 5 embaixadores israelenses trabalharam normalmente no Brasil durante os governos do PT. É mentira que os estatutos do PT não reconhecem o Estado de Israel. Essa eu ouvi pessoalmente. A verdade é que os estatutos do PT não mencionam Israel, nem mencionam a Palestina. Por isso, não faz nenhum sentido para um partido político que funciona no Brasil falar nos seus estatutos
de um país terceiro. O PT reconhece a existência, a legitimidade e soberania de Israel, assim como defende o igualmente válido direito à autodeterminação do povo palestino. Lula, inclusive, já se manifestou, como eu disse agora há pouco, a favor da solução de 2 estados para 2 povos. É mentira que Lula doou 25 milhões ao grupo Hamas, que é inimigo de Israel, que é estabelecido na faixa de Gaza. A verdade é a seguinte: em 2010, o Brasil fez parte de um programa global da ONU no valor de 5,4 bilhões de dólares de apoio à Autoridade Nacional Palestina. O Brasil doou 25 milhões de reais a esse programa, que beneficiou a Autoridade Nacional Palestina, governada por um partido chamado Fatah, que, ao contrário do Hamas, admite a convivência com Israel, reconhece a existência do Estado de Israel. O chanceler brasileiro Celso Amorim explicou que a doação era o primeiro grande esforço da comunidade internacional para a normalização da situação humanitária em Gaza. Essa é preciso contextualizar. Lula recebeu o então presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, que negou publicamente o Holocausto. Pois é, sim, é verdade, Lula o recebeu como parte de seus compromissos enquanto chefe de Estado, da mesma forma que Israel manteve relações diplomáticas com o Chile do ditador Pinochet e com a Argentina dos generais. O governo brasileiro afirmava, então, que isolar o Irã seria menos produtivo e que o melhor caminho era o diálogo. Aliás, essa é uma das marcas de Lula. Ele sempre quis conversar com todo mundo, sendo o único líder, aliás, do planeta a ser bem recebido tanto pelo presidente dos Estados Unidos, George Bush, filho, quanto pelo venezuelano Hugo Chávez. É verdade, em entrevista concedida ao extinto programa CQC da TV Bandeirantes, Bolsonaro afirmou que o seu bisavô, que era alemão, tinha sido soldado de Hitler e perdido um braço na guerra. Vejam só. Karl Hintze, bisavô de Bolsonaro, nascido na cidade alemã de Hamburgo, na realidade, chegou ao Brasil com a família em 1883. Portanto, 55 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. Portanto, ele não podia ter feito parte da força militar de Adolf Hitler. Ao contrário, naquela época ele era vendedor de anúncios e assinaturas de um jornal chamado Getulino, um jornal de Campinas. Em julho de 2021, esteve no Brasil a deputada alemã Beatrix von Storch, vice-presidente do partido de extrema-direita AfD e neta de Ludwig Sven von Krosigk, ministro das Finanças do regime nazista de Hitler. Na ocasião, Beatrix foi recebida e posou, inclusive, para a foto com Bolsonaro no próprio Palácio do Planalto. Ele também esteve com Eduardo Bolsonaro e com a deputada Bia Kicis. Beatrix von Storch afirmou que a visita tinha como objetivo fortalecer as conexões do partido e defender os valores cristãos e conservadores em nível internacional. É preciso lembrar que o partido de Beatrix é racista, antissemita, islamofóbico, conhecido por seu discurso radical anti-imigração, e se alinhou ao negacionismo da pandemia e ao revisionismo do Holocausto. É verdade. Bolsonaro defendeu estudantes do Colégio Militar de Porto Alegre que haviam escolhido Hitler como o personagem histórico mais admirado. O então deputado federal ainda disse, na ocasião, que os alunos votaram em Hitler por entenderem que, de uma forma ou de outra, o líder nazista soube impor ordem e disciplina, e que ele, portanto, era a favor de ordem e disciplina, portanto, a favor de Hitler. É verdade, melhor viver um dia como leão do que 100 anos como cordeiro. Foi o que disse Bolsonaro em uma live. Este era o bordão de Benito Mussolini, o líder fascista da Itália.
Também é verdade. Em 2019, em evento com líderes evangélicos rememorando a visita a Israel, Bolsonaro disse o seguinte sobre o Holocausto: podemos perdoar, mas não esquecer. O Yad Vashem, ou seja, o Museu do Holocausto, afirmou então em comunicado que não é direito de ninguém, de nenhuma pessoa, determinar se os crimes hediondos do Holocausto podem ser perdoados. É verdade, quando da visita ao Museu do Holocausto, Bolsonaro também disse que o nazismo era uma ideologia de esquerda, no que foi desmentido por historiadores e pelo próprio governo alemão. É verdade, a antropóloga Adriana Dias, da Universidade Estadual de Campinas, encontrou uma carta do presidente Jair Bolsonaro publicada em sites neonazistas brasileiros em 2004. O documento do então deputado federal, que foi encaminhado em dezembro de 2004, deseja felicidades aos internautas pelo fim de mais um ano e Bolsonaro agradece o apoio dado por eles e afirma: todo o retorno que tenho dos comunicados se transforma em estímulo ao meu trabalho. Vocês, portanto, dirigindo-se aos neonazistas, vocês são a razão da existência do meu mandato. É mentira que Bolsonaro tenha acelerado o relacionamento entre Brasil e Israel. Bolsonaro e sua família se aproximaram da extrema-direita israelense, assim como de líderes extremistas de todo o mundo. Ele prometeu transferir a embaixada do Brasil para Jerusalém, o que não aconteceu, isso sem prejuízo das relações comerciais com os países árabes. Em 2010, aliás, as exportações brasileiras para a região foram 450% superiores às de 2002. Houve um acordo comercial entre o Mercosul e Israel, na época, portanto, do presidente Lula. É mentira que a comunidade judaica apoiou Bolsonaro em 2018. A comunidade judaica é plural. A comunidade judaica não apoia partido político, enquanto um núcleo de empresários, esses que agora são investigados pela Polícia Federal, não é? Pois bem, esses empresários realmente votaram em Bolsonaro e fizeram campanha para ele. Agora, Judeus contra Bolsonaro reuniu mais de 11 mil assinaturas em 2018. É mentira que Bolsonaro seja amigo dos judeus e amigo de Israel. Bolsonaro é amigo da extrema-direita israelense. Isso sim. Ele, como alguns líderes evangélicos extremistas, defendem o apoio a Israel como um primeiro passo da conversão massiva dos judeus ao cristianismo. O apoio de Bolsonaro ao discurso de ódio também tem feito proliferar o antissemitismo, entre outras formas de intolerância no Brasil. Segundo um estudo da antropóloga Adriana Dias, o número de células neonazistas no Brasil aumentou em mais de 270% durante o mandato de Bolsonaro, chegando a 530 núcleos extremistas no Brasil. A respeito de antissemitismo, não deixem de maneira alguma de ver o relatório de antissemitismo durante o governo Bolsonaro, que está disponível no link que nós vamos colocar amanhã em linha para todos vocês, para todos os membros do comitê, do qual fazemos todos parte. Enfim, um 18º tópico, coloque a sua verdade e a sua mentira. Muito bem, muito bem. Jaime. Muito obrigado, Milton Blay. O documento vai estar à disposição de todos na nossa rede amanhã, já foi dita. Queria fazer um comentário. Nós convidamos a CONIB, Confederação Israelita do Brasil, para participar desse debate. A CONIB declinou respeitosamente, mas houve esse convite. Tá? Bom, eu queria passar a palavra para a professora Eva Blay. Nós vamos pedir para cada pessoa se apresentar rapidamente e fazer a sua fala, tá bom? Professora? Muito obrigada pela oportunidade de falar
Eu adorei o que o Milton acabou de falar. Não sabia uma porção de coisas, gente. A gente está dentro e não sabe. Mas o que eu quero colocar aqui? Como é que se desmonta uma democracia? A lição foi ensinada pelos nazistas. Basta a gente ver o que o Klemperer mostrou. Como você começa com uma mentira, essa mentira é repetida, 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 e ela se torna uma verdade. Então, as urnas são falsas, não? Imagina, principalmente se o presidente perder as eleições, essa urna é falsa. A vacina, nossa, a vacina é muito falsa também. Que bobagem! Por que nós vamos ter que. Vamos usar a cloroquina, vamos. A gente cansou de ver esse indivíduo no palácio da cloroquina para os animais que estavam lá. Mas, afinal de contas, eu pergunto o seguinte: morreram 680 mil pessoas e tudo bem? Não faz diferença? Então, porque eram velhos, pobres, negros, ignorantes, então essa gente podia morrer. Eu cansei de ouvir isso. Isso é fascismo. Jogar fora a vida das pessoas, como jogou fora tudo que nós construímos neste país com relação às mulheres. Uma secretaria, um ministério, jogaram fora, fecharam, acabou. Então, com isso, aumenta o número de mulheres assassinadas, aumenta o número de estupros. O presidente da República não tem nada a ver com isso. E onde ficamos? Isso a gente viu acontecer no nazismo. E é importante que nós, judeus, prestemos atenção, porque tudo isso tem um sentido. Nós, judeus, somos o povo do livro. Nós somos professores, nós estudamos, nós ensinamos, nós somos cientistas, nós somos a favor da ciência, nós queremos que todos tenham os direitos do saber. O livro está aí para todos. Então, se nós queremos reconstruir a democracia, nós temos que pensar, para começar, duas coisas: comida e escola. Este país tem que ter comida e escola. A partir disso, o resto a gente vai construindo. Mas eu quero lembrar para os judeus as palavras que eu ouvi esta semana da ministra Carmen Lúcia, quando ela pediu perdão pela deportação de Olga Benário. Vocês sabem, Olga Benário foi deportada para os nazistas. Por quê? Porque ela era judia. Havia um habeas corpus, o habeas corpus foi ignorado, o presidente da República perdoou, fez de conta que a lei não existe. Então, é a tal história que a gente conhece. A lei pode ser desobedecida. As leis brasileiras foram manchadas por esse regime fascista. E eu acho que nós, judeus, não podemos esquecer isso. É hora de reconstruir a democracia, é hora de fazer oposição clara ao fascismo, porque matam judeus, matam negros, matam pobres, matam ricos, matam brasileiros, matam imigrantes. Chega, está na hora da gente dar um basta nisso e voltar a ter realmente democracia. Muito obrigada. Quem vai falar agora? Muito obrigado, professora. Eu vou pedir para o pessoal ter paciência comigo, porque eu estou com uma microfonia horrível, estou ouvindo 17 vozes, todos os espíritos do mundo, então tem um pouco de paciência que eu, às vezes, vou dar umas variadas aqui. Eu só queria dizer que nós também convidamos a doutora Dandara Pinho,
que é da OAB, da Comissão de Combate ao Racismo da OAB da Bahia e do Movimento Negro. Ela ainda não chegou, estamos esperando ela chegar. Eu queria, o Júlio, que está aqui, nosso colega, vai recolher as questões. Então, quem tiver alguma questão para colocar para depois das apresentações, por favor, coloque no chat do YouTube. Queria passar a palavra para o professor Samuel Feldberg. Samuel, você tem que tirar, você está mudo ainda. Agora. Muito boa noite, obrigado pelo convite. Eu, por um lado, me sinto honrado, por outro lado, um pouco um outsider nesse grupo tão identificado, membros de uma executiva. Eu vim para, primeiro, prestigiá-los. Acho importante uma iniciativa como essa e também para deixar muito claro para aqueles que nos ouvem aqui como é importante se opor ao que está acontecendo hoje no Brasil, aos efeitos terríveis desses 4 anos de governo Bolsonaro. Não sei quantos de vocês eventualmente acompanharam o trabalho que eu fiz desde a candidatura do Bolsonaro no processo eleitoral anterior, para tentar deixar muito claro que alguém que expressa as opiniões que ele expressa, da forma truculenta como ele se manifesta, contra mulheres, contra negros, contra imigrantes, contra indígenas, está nada mais do que nos antecipando na fila. Nós, judeus, fazemos parte desse grupo discriminado. Em algum momento, nós também, a nossa hora também vai chegar. Então, o fato de o presidente, com as suas ideias, ser tão pró-Israel, ou se expressar tão enfaticamente a favor de Israel, não tem nada a ver com com o seu posicionamento como um potencial antissemita. Só precisa acontecer aquilo que é necessário para que ele identifique os judeus como responsáveis por algo que não lhe agrade, para que nós, judeus, também paguemos o preço. Eu acho que essa é a mensagem que eu tentei dar para todo mundo com a expressão da minha indignação, e eu acho que é isso que nós temos que continuar fazendo nessa campanha eleitoral. Eu não sou um eleitor do PT, eu não me identifico com os ideais, com todos os ideais do PT. Obviamente, nós temos que melhorar a condição de vida dos mais desfavorecidos, como a Eva colocou muito bem. Nós temos que dedicar todo o esforço possível para oferecer cultura e condições dignas de vida para a população. Obviamente, o último governo do PT demonstrou que muitos erros foram cometidos mais além do que também houve em relação a um posicionamento político. Então, nós, como judeus, temos que reconhecer também aquilo que acontece de errado no país, não só quando um governo de direita está no poder. Em relação à política externa, eu acho que nós todos, nenhum de nós vai sentir falta de Marco Aurélio Garcia na condução ou na forma como a política externa do governo do Lula pode muito bem se manter como um governo equilibrado nas relações com Israel, especialmente no momento em que Israel está passando por uma mudança significativa na cara do seu governo. Nós tivemos durante um ano um governo que incluía o centro, os árabes e a esquerda israelense, o que talvez seja um prenúncio do próximo governo, com o qual
um governo brasileiro, qualquer ele que seja, poderá manter muito boas relações. A questão palestina e a questão iraniana vão continuar no centro das atenções, são temas que afetam profundamente a sociedade israelense e eu espero que um governo do PT, se ganhar as eleições, mantenha realmente uma posição equidistante. Eu não fico feliz quando um presidente negacionista como Ahmadinejad visita o Brasil e é recebido com honras de chefe de Estado, mas é um direito do governo, assim como é o direito de nós, cidadãos brasileiros, judeus ou não, que acreditamos que ele não deva ser recebido pelo seu posicionamento negacionista. É nosso direito também de protestar contra uma visita como essa, e essa é uma das características da democracia que eu espero seja mantida no Brasil e melhorada com uma mudança do governo, quem quer que seja o vencedor das eleições, com exceção do presidente Bolsonaro. Então, essa minha mensagem, e estou à disposição de vocês para contribuir. Minha área de atuação é a área internacional, especialmente conflitos internacionais. Infelizmente, não vão faltar eventos no futuro nessa área para o Brasil ter que se posicionar da forma correta, como deveria, pela importância do país no sistema internacional. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu queria salientar uma coisa muito importante. Esse comitê é um comitê é apartidário ou suprapartidário, e esse debate, a participação, é muito importante o que o professor falou, a participação não significa adesão, desde o início a gente colocou, à candidatura, não. Nós aqui, tem gente filiada a vários partidos, e a grande maioria não é filiada a nenhum partido, acontece que enxerga na dupla Lula e Alckmin a única alternativa para derrotar o Bolsonaro. Dito isso, nós iríamos passar a palavra para a doutora Dandara Pinho, ela não está aqui, queria passar a palavra ao professor Márcio Postman, ia pedir 2 linhas para se apresentar, tá bom? Obrigado. Perfeitamente. Quero saudar, Jaime, e todos que fazem parte desse diálogo num momento histórico singular do Brasil. As falas que me antecederam foram falas marcantes de uma visão apropriada e que se refere a um momento em que o Brasil está diante de decisões e transformações que poucas vezes na história nós tivemos, né? E o fato de haver, né, um movimento de extrema-direita que mistura situações antidemocráticas não é, de fato, um evento novo, né? E talvez nós pudéssemos, do ponto de vista histórico, definir como sendo, na realidade, um segundo momento. A década de 1930, no Brasil, também foi marcada pela ascensão do extremismo de direita. Nós não podemos deixar de lembrar, por exemplo, que, segundo o Ministério de Relações Exteriores do nazismo, o Brasil teria tido o segundo maior partido nazista após a experiência, após o partido na Alemanha, né? Ao mesmo tempo, nós tivemos talvez um dos maiores partidos populares, que foi aquele organizado em torno das ideias do integralismo. Plínio Salgado, por exemplo, um movimento que teve proporções grandiosas para o Brasil do início da década de 30, um país ainda marcado pela presença do agrarismo, a maior parte da população morando no campo, semi-analfabeta, uma expectativa de vida muito baixa. Então, isso, de certa maneira, relaciona momentos em que o país está em disputa, em que o seu futuro está sendo decidido. Portanto, vejo a presença
da extrema-direita, as formas com que ela se organiza, uma visão sobre o Brasil, né? E, nesse sentido, todos os democratas precisam, de certa maneira, reconhecer que há, de certa maneira, um país em disputa, especialmente o seu futuro. Nós estamos aqui diante de uma eleição, uma decisão eleitoral, não é? Que é marcada quase por um plebiscito, né? Um plebiscito em torno da continuidade do Brasil tal como se encontra, ou a possibilidade de trilhar um novo caminho, um caminho em que a democracia seja o centro da organização do Estado brasileiro, da sociedade civil, e, ao mesmo tempo, pelo diálogo, pela construção de maioria, temos a possibilidade de desfrutar um país que tenha, de certa forma, um crescimento econômico, uma oportunidade para atividades produtivas que permita as diferentes formas de renda, lucro, juros, aluguéis, salários, poderem, de certa maneira, desfrutar da oportunidade que um país de dimensão continental fornece, né? Especialmente quando tratamos de uma circunstância em que há uma alteração climática, e o Brasil talvez seja um dos poucos países do mundo que tem muito a oferecer em relação aos seus biomas, né? Como dizia Celso Furtado, o Brasil é um país de grandes oportunidades, mas muitas vezes oportunidades perdidas. Entendo, portanto, que este evento, esse congraçamento de ideias que são plurais, que partem de visões distintas da realidade, mas que há uma convergência em torno da centralidade da democracia, né? Da possibilidade que todos se manifestem e, com as diferentes ideias, possam, de certa maneira, se congregar em torno de um horizonte comum. Me parece que essa é a expectativa pela qual eu me senti estimulado e aceitar o convite para estar junto a esse protagonismo que aqui é marcado. Meu nome é Márcio Postman, sou professor do Instituto de Economia da Unicamp e me sinto honrado em fazer parte desta discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu queria lembrar, quem tiver questões, colocações, já temos algumas coisas, coloque no chat do YouTube, tá certo? Eu queria passar... Fala, Tânia. Só um pouquinho, desculpa, é que a professora emérita da USP, nossa querida Eva Blay, e o professor Samuel não se apresentaram, e eu acho que seria interessante, assim como fez o professor Márcio. Perfeitamente. Então, vamos voltar para trás? Tá bom. Então, meu nome é Eva Alterman Blay. Blay do meu marido, que foi lembrado pelo meu querido amigo Milton Blay, que se lembrou do Júlio, que acho que está aqui com a gente nesse momento. Eu sou professora emérita da Universidade de São Paulo, sou socióloga, sou mais do que aposentada, mas continuo militando, trabalhando, orientando. Neste momento, inclusive, estou orientando na Faculdade de Direito, que eu abri mais esse campo. E tenho muitos livros publicados, e eu considero uma honra fazer parte do trabalho de vocês, e quero dizer que eu assinei o documento que a Tânia me encaminhou, e que veio de Curitiba, e que realmente eu sou de São Paulo, sou paulistana, mas eu tinha que assinar aquele documento porque ele é perfeito, ele mostra a necessidade da democracia. Obrigado, professora. Professor Samuel, uma apresentação tardia. Nenhum problema, os dados não mudaram nos últimos 10 minutos. Eu sou professor de Relações Internacionais, também aposentado como a Eva, mas trabalhando mais do que na época formalmente ativa. Eu compartilho o meu tempo entre São Paulo e Tel Aviv, vivo metade do ano em Tel Aviv, onde eu sou pesquisador da Universidade de Tel Aviv. Aqui continuo com um vínculo com a USP, dando um curso de extensão todos os anos na FEFELESH sobre Israel e o Oriente Médio. E queria aproveitar esse
breve retorno para mencionar algo que ficou faltando na minha colocação. O próximo governo brasileiro vai ter um enorme desafio, provavelmente, em relação a Israel, porque se quiser, de alguma forma, ser protagonista ou tentar ser protagonista nas relações entre Israel e os palestinos, Israel vai praticamente, ou vai tentar eleger um novo governo juntamente com o período eleitoral aqui no Brasil, e os palestinos, obviamente, estão órfãos de governo. O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, em algum momento vai deixar as suas atividades. Na faixa de Gaza, o Hamas continua controlando o território. Então, o próximo governo brasileiro vai ter um enorme desafio para se posicionar nessas. Bom, muito obrigado, professor. Eu queria passar a palavra, como eu disse, eu estou ouvindo vozes aqui, não estou acompanhando quando termina, vocês têm um pouco de paciência. Queria passar a palavra para o professor Jean Goldenbaum, da Universidade de Hannover, e membro do comitê, da executiva do nosso comitê. Boa noite a todos, grande prazer estar aqui mais uma vez, nessa atividade tão essencial do Comitê Popular de Luta pela eleição de Lula e Alckmin. Vou me apresentar antes, né, para não ter que me apresentar depois. Sou músico, professor do Centro Europeu de Música Judaica da Universidade de Hannover, sou coordenador do Núcleo PT Alemanha, sou também vereador pelo SPD, Partido Social Democrata Alemão, na região da Baixa Saxônia, onde vivo, e sou membro também do partido de esquerda israelense Meretz. Meus amigos brincam que eu decidi escolher 3 partidos para sofrer triplamente, né? Mas é assim que a gente faz a nossa luta pela democracia, pela justiça social e direitos humanos sempre. Eu, primeiramente, gostaria de falar rapidamente sobre as atividades do nosso comitê. Nosso comitê foi fundado da forma como o Jaime colocou, com a proposta de uma postura suprapartidária. Eu, por ser filiado ao PT e ter uma ligação com o PT muito forte, enquanto coordenador do núcleo aqui na Alemanha, fiquei responsável por fazer a questão do registro do comitê e tudo mais, e fazer essa ponte direta com o partido. Mas eu sou um dos únicos filiados ao PT. A gente tem gente de outros partidos, né, e tem gente que não é filiada também, porque a nossa preocupação, isso tem que ficar muito claro, é maior do que a questão de quais partidos nós defendemos, nós acreditamos e nós votamos nossas vidas inteiras. Agora nós estamos em um momento crucial em termos de continuação da civilização contra as ameaças da barbárie, que é o que o Bolsonaro traz, é o agente da barbárie, né? Isso é sempre bom frisar para que fique registrado na história da humanidade que o cidadão que governa o país realmente ele pratica a anticivilização, né? Quero fazer um breve paralelo com o que acontece aqui na Alemanha. Eu nasci no Brasil, sou paulistano, nasci e cresci no Brasil, mas vivi toda a minha vida adulta aqui na Alemanha, e eu tive a oportunidade de ver de camarote a ascensão do AfD, que é o partido de extrema-direita alemão, que eu sempre descrevo como não somente o partido de extrema-direita ou de ultradireita, mas sim como o partido neonazista com uma roupagem contemporânea, né? A gente vê a continuidade do partido nazista desde 1945 e como ele deságua no AfD na segunda década do século XXI.
O que eu quero dizer é o seguinte com isso. Imediatamente, quando esse partido ascendeu, houve uma resposta do governo alemão a ele. Como lidar com uma verdadeira ameaça à democracia e ao Estado de Direito. O AfD, hoje, é um partido que é o primeiro partido a ser monitorado, oficialmente monitorado pelo Bundesverfassungsschutz, que é o órgão que monitora qualquer possível ameaça à Constituição, à democracia e ao Estado do Direito. Então, esse é o primeiro partido desde 1945 que está dentro dessa circunstância, né? Não é à toa, como o Milton já falou no nosso documento de Mentiras e Verdades, não é à toa que é justamente esse o único partido aqui na Alemanha que não somente se comunica com Bolsonaro, mas admira Bolsonaro, né? E tem uma relação, possui uma intenção de criar uma espécie de internacional de ultradireita, tendo Bolsonaro como um dos grandes personagens. Afinal, ele conseguiu o que eles não conseguiram, ele conseguiu ser eleito. E aqui eles pararam no 10% e não sobem mais que isso, né? Mesmo assim, a gente sempre monitora aqui. Por fim, uma última coisa que eu quero falar especificamente sobre a comunidade judaica daqui. Eu falo isso para que a gente possa fazer um paralelo com o que acontece no Brasil. Vejam só que interessante, quem sabe uma dica para a CONIB e para qualquer outra instituição que deve representar os judeus, teoricamente. Quando a AfD ascendeu e iria acontecer a primeira eleição em que eles teriam uma participação considerável, 2017, a Confederação dos Judeus daqui formulou uma carta, um documento, e mandou para todas as famílias judaicas da Alemanha um documento que dizia claramente: o AfD não é um partido para os judeus. Não votem no AfD, não se iludam com qualquer tipo de conversa pró-Israel, até mesmo porque eles são completamente islamofóbicos e tudo mais, né, o AfD. Então, essa foi a postura da Confederação Judaica Alemã, né? E isso, realmente, eu tenho essa carta até hoje, é um documento histórico e foi realmente crucial para que a comunidade judaica não tenha caído no problema que grande parte da comunidade judaica brasileira caiu, né? E apoiar um cara que, como a gente já viu no documento que o Blay leu, é um cara realmente que se irmana e abraça o nazismo. É um dos representantes do neonazismo no mundo hoje. Então, eu não vou me estender mais, mas só queria fazer esse paralelo entre a realidade que o Brasil vive com a realidade do local que eu vivo, que é, obviamente, o berço do nazismo original, vamos dizer assim, o nazismo hitlerista, e que lida com esse problema nazista até os dias de hoje e vai ter que lidar para sempre, né? Uma última coisa, depois do nazismo, houve o processo de desnazificação, Entnazifizierung aqui na Alemanha. A gente vai precisar de um processo de desbolsonarização no Brasil também, e isso também há de ser perene. Obrigado, Perfeito. grande honra estar aqui. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Jean. Antes de passar algumas questões, queria lembrar o seguinte: muita gente, nós estamos em mais de 50 pessoas no debate, tá? Muita gente, lembrando que o nosso primeiro debate teve 450 visualizações, perdão, quase 500 visualizações, então não somos traço de audiência, não. Então, eu queria só lembrar que o Comitê Judias e Judeus com Lula e Alckmin, que é uma entidade apartidária, suprapartidária, perdão, ele tem atividade, ele tem duas instâncias, ele tem um comitê executivo e ele tem um conselho. As reuniões do conselho são abertas e nós estamos participando de várias atividades. Nós temos uma faixa, por exemplo, para levar nas manifestações judias e judeus com Lula e Alckmin aqui em São Paulo. Vamos criar também no Rio de Janeiro. Nós devemos ter um outro debate em breve e nós fazemos reuniões abertas. Então, as pessoas que estão
pedindo para participar, fiquem atentas aos nossos comunicados, a nossa página do Facebook e as nossas mensagens, tá? Queria só ler aqui uma mensagem do Nathaniel Braia, que nos mandou aqui. O Nathaniel Braia nos sugeriu que a gente propusesse à comunidade judaica uma carta em defesa da democracia e contra os ataques às instituições como o STF. Braia, está anotado aqui, nós vamos propor, vamos colocar em discussão nas nossas reuniões. Você está convidado, porque as reuniões do Conselho são abertas, tá? Bom, eu queria já encaminhar uma pergunta que chegou para o Milton Bly. Milton, qual o objetivo desse documento Verdades e Mentiras? Som. Abre o microfone, Milton. Abre o microfone. Bom, agora sim. Eu acho que é o tipo de documento essencial, assim como o relatório do qual o Jean teve participação preponderante, o relatório sobre o antissemitismo no governo Bolsonaro. Por quê? Porque é o tipo de documento que mostra quem é, na verdade, Jair Bolsonaro. Não? Jair Bolsonaro ele flerta com o neonazismo, não? Em inúmeras ocasiões. Não? Então, é uma forma de mostrar de maneira muito curta. Nós, em jornalismo radiofônico, costumamos dizer curto e grosso. Não? Quer dizer, então, com poucas frases, mas muito conteúdo, mostrar quem é Jair Bolsonaro e, ao mesmo tempo, poder fazer uma comparação entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Não? Então, as pessoas podem, pulando de um tópico para outro, ver quem são esses dois personagens e o que há de verdade, o que há de mentira. Eu fiquei muito impressionado, inicialmente, com o fato de que um grande amigo meu, que é um líder comunitário, inclusive, vi dizer que os estatutos do PT não, são a favor, são contra a existência do Estado de Israel. Não? Os estatutos do PT. Então, eu desmenti uma vez, desmenti duas vezes, e depois, finalmente, eu fui aos estatutos do PT. São mais de 40 páginas e Israel não é citado. Não é que os estatutos do PT, na verdade, são a favor do desaparecimento do Estado de Israel ou contra a existência de um Estado de Israel. Não. Israel não é citado. A Palestina não é citada. E, no entanto, este amigo tinha certeza absoluta e dizia: eu votarei no Lula no dia em que ele tirar esse absurdo dos estatutos do Partido dos Trabalhadores. Eu não sou do PT. Não? Eu não sou petista. Mas eu acho fundamental que a gente comece a descobrir o que existe por detrás das fake news. Não? Isto é essencial. Sim, Tânia. Sabe que eu queria complementar, Milton, aproveitando tudo que tu explicaste, para as pessoas que ainda não tinham chegado, quando esse comitê se constituiu, e como o Jaime colocou, surgiu a ideia da Clara antes de fazer um documento desse porte, se criou uma mini comissão. O Milton e o Jean trabalharam bastante, o Rafinha Toshomera Tsair, outras pessoas, né,
trabalharam. A Cel Bauer e a Dani Daniela. Vadu. Mencionar Ótimo, todos os nomes. ótimo, ótimo. Então, foi uma comissão, até aproveitar para cumprimentar essa comissão, porque realmente fez um trabalho belíssimo de síntese de tudo isso. E o que a gente gostaria de dizer, pedir para as pessoas, é que esse documento foi produzido muito para se dirigir à comunidade judaica. Então, que cada um de nós possa mandar para o maior número de pessoas da comunidade judaica também, né? Muito obrigado, Tânia. Eu só Fala, queria desculpa. completar dizendo o seguinte, que há 4 anos, não, pessoas muito próximas diziam não, no PT eu não voto. No PT eu não voto. Bom, não voto Bolsonaro, mas não voto no PT. Então, naquela época, não votar no Haddad significava dar um voto para para o Bolsonaro. Hoje a situação mudou um pouco, mas vamos voltar ao que eu estava dizendo. Então, naquela época, eu dizia o seguinte: você tem um filho que é gay. Eu tenho um filho que é gay. Esse sujeito quer que o meu filho morra. Não? Ele quer ver o meu filho morto. Como é que eu posso não só não votar nele, mas como é que eu posso deixar de votar no outro, no adversário dele, que é um democrata? Que seja o meu candidato ou que não seja o meu candidato, eu vou votar pela democracia. Não? Muito bem. E para que esse documento? Esse documento, o Mentiras e Verdades, mostra a proximidade entre Jair Bolsonaro e o neonazismo, né? De maneira muito clara, de maneira curta e grossa. Muito bem. Então eu pergunto o seguinte: como judeu, eu tenho um dever de memória, não? Eu tenho familiares que morreram em Auschwitz, morreram vítimas dos nazistas. E esse sujeito é próximo do nazismo. Quando você for votar, apertar na urna eletrônica, pense nisso. Muito bem. Muito bem. 2 questões aqui. O Lucas pergunta como ter acesso ao documento. Lucas, nós vamos mandar para todos os grupos, mas nós temos uma página no Facebook, Comitê Judias e Judeus com Lula e Alckmin no primeiro turno. Segunda-feira vai estar na mão, porque a gente precisa fazer uma pequena revisão, vai estar disponível para todo mundo, e é o que o Blay falou, disparar para todo mundo, inclusive quem não é da comunidade, para saber que dentro da comunidade judaica temos vozes contrárias ao Bolsonaro. Professora Eva Blay, há uma questão, a partir de uma fala do Arden Zilberstein, tem uma questão que eu queria colocar para a senhora. Por que tem gente que acha que o Lula é antissemita? Eu acho que Muito obrigada por essa pergunta. Eu não sei por que acham isso. Esse documento que o Milton leu esclarece muito, mas eu acho que isso faz parte dessa técnica nazista de colocar palavras falsas e ficar repetindo, repetindo, e essa mentira vira uma verdade. Então, esse é o grande problema. Se nós queremos democracia, se nós queremos saber as coisas, vamos falar. Eu pessoalmente, sou do PSDB, sou fundadora do PSDB. Aí o pessoal ainda dá risada e diz, não, como? Não existe mais. Existe sim. A gente fundou, mas eu voto no Lula, eu faço questão de votar nele, porque é ele que, neste momento, representa as forças contra o fascismo. E ele realmente é uma pessoa que está preocupada
com o que eu coloquei na minha fala, com a escola, com a comida, com o trabalho, com os direitos, com a democracia. Eu só vejo isso. Eu acompanhei toda a trajetória do Lula desde quando ele era candidato, e ele sempre foi uma pessoa extremamente aberta. Eu encontrei com ele na Alemanha, eu encontrei com ele no Senado, encontrei com ele em campanha. Sempre foi uma pessoa altamente democrática e que me deu sempre muito apoio. Eu até não sei se eu devo contar uma questão pessoal. Posso, Jaime? Posso contar? Claro. Não, porque eu acho que eu tenho... Ela tem carta branca. Tá bom, obrigada. O que eu quero contar é o seguinte: na época em que eu estava fazendo campanha para o Fernando Henrique, de quem eu era suplente, eu fui fazer campanha. E era eu e o Lula. Fernando Henrique não quis ir ou não pôde, não sei. E eu fui com a cara e com a coragem, né? Isso há muitos anos atrás. E não deu outra, né? Porque nós chegamos numa periferia e tinha muita gente, e eu recebi uma vaia total. Imagina, PSDB lá, fazendo campanha. O Lula estava sentado ao meu lado. O que ele fez? Ele se dirigiu ao público e disse: a companheira Eva está aqui na mesma condição que eu, está fazendo campanha para o candidato dela, e nós vamos respeitar. Foi uma coisa tão linda que eu fiquei muito agradecida, e a partir daquele dia eu fiquei conhecendo uma pessoa que é simples, humilde e super-humana. Ele percebeu o meu constrangimento e me deu tanta força naquela hora, vocês podem imaginar. Então, é nessa hora que a gente reconhece as pessoas, porque ele podia perfeitamente ter ainda feito como outros fizeram, do meu próprio partido, né? Porque vocês sabem, na campanha política tem muita concorrência, você perde voto, enfim. Então, eu tinha que contar isso, porque eu tenho certeza que ele vai, se ele conseguir, e eu quero que ele ganhe, e eu do PSDB quero votar nele, no Lula, porque eu vejo nele o oposto do Bolsonaro, o oposto do fascismo. E eu acho que nós temos que, nesse momento, não perder a oportunidade. Porque se a gente perder essa oportunidade agora, será que nós vamos ter outra? Eu não sei, não tenho certeza. Muito obrigado, professora. O professor Samuel diz que tem um teto para ficar. Então, eu queria colocar uma questão para o senhor, professor. Professor, o que representou o governo Bolsonaro do ponto de vista das relações internacionais? Do ponto de vista amplo das relações internacionais, nós tivemos um alinhamento com tudo aquilo que é deplorável no sistema internacional. A aproximação com governos como Orbán na Hungria, a aproximação de um governo de direita na Polônia, uma identificação com o governo Trump nos Estados Unidos. Então, nós aqui, naturalmente, estamos sempre olhando para o que representa para a comunidade judaica as relações com Israel, mas, infelizmente, a aproximação do governo Bolsonaro com Israel também se enquadrou nessa identidade com governos de direita, até que Netanyahu foi afastado do governo e substituído por um governo de coalizão centro-esquerda. Então, isso talvez vá, de alguma forma,
facilitar as relações de um possível governo do PT com Israel, se esse governo puder se reproduzir depois das próximas eleições. Agora, do ponto de vista do posicionamento do Brasil no sistema internacional, nós estamos vendo um Brasil acuado por questões de não respeito à natureza, de apoio à violência no campo, apoio ao desmatamento, a negação do que está acontecendo na Amazônia. Nós imagino que todos viram as entrevistas do Bolsonaro nos últimos dias, trazendo números que são um absurdo para se o espectador é ignorante e não sabe o que está acontecendo, ele eventualmente vai ser convencido pela forma enfática como o Bolsonaro apresenta os números, que nós não temos um problema no Brasil, que a França está sofrendo queimadas e, por isso, nós não temos que proteger a Amazônia. O problema está na Europa. A questão da demarcação das terras indígenas, o que eu falei na minha fala, a forma como esse governo trata aqueles menos favorecidos, os vulneráveis, é simplesmente um indício daquilo que pode acontecer com qualquer um de nós, especialmente nós, a comunidade judaica, que sofremos esses ataques ao longo de toda a história. Então, eu não estou acusando o presidente Bolsonaro de ter praticado nada disso contra a comunidade judaica, mas eu acho que tem que ficar um alerta, porque os vulneráveis, quando são o alvo, incluem também a comunidade judaica no mundo inteiro. Então, o Brasil não vai se orgulhar do seu protagonismo no sistema internacional durante esses últimos anos. Muito obrigado, professor. Eu vou encaminhar uma questão para o professor Márcio Postman. Como as pessoas têm que se retirar, eu vou encerrar inscrições. Quem tiver questões, por favor, mande, e aí a gente vai encerrar. Professor Márcio, a Clara Goldman, de Pernambuco, de Recife, nos coloca uma questão, manda uma questão para o senhor. Assim, nós somos judeus num momento em que a questão da pluralidade está ameaçada. Qual é a nossa responsabilidade diante do país? Muito importante essa manifestação da Clara. Agradeço essa possibilidade de apresentar justamente argumentos em prol do que se entende como uma sociedade democrática. Infelizmente, o Brasil não tem uma cultura democrática consolidada. A nossa presença, do ponto de vista eleitoral, é algo que, de certa maneira, nos acompanha. O Brasil tem eleições em prefeituras desde 1532, não falha a memória, não é? Mas sempre foi algo muito contido do ponto de vista da participação, do debate. Não é? Basta dizer que a última eleição da chamada República Velha, de 1889 a 1930, a última eleição em 1930 teve um contingente de eleitores que representou apenas e tão somente 5% da população. Hoje nós temos uma participação ampla, mas evidentemente que essa participação pressupõe termos a possibilidade do diálogo, a possibilidade de ouvir a todos, seja as visões distintas que a sociedade tem. Então, quero dizer com isso que a democracia precisa valer e é importante que este grupo e as pessoas que participam tenham a oportunidade de se posicionar defendendo a democracia. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu queria... bom, a Helena está perguntando também onde vai achar, todo mundo perguntando, o documento Verdades e Mentiras.
Helena, na segunda-feira ele vai ser Oi. colocado em versão definitiva Eu queria, na nossa página agradecer no a Facebook, que oportunidade é de fazer parte Comitê desse Judias e diálogo Judeus com que Lula está sendo e realizado. Alckmin. E, por favor, Cumprimentar, então, fiquem cumprimentos pela atentos. Eu mediação, o queria Tiago, pedir também, a Ana, quem a Thaís, quiser deixar o a seu Luciana, contato, porque nós temos uma pelas lista de falas que contatos aqui foram para quem a feitas, gente manda ainda que muito nossas contidas pelo tempo, convocações. mas, de certa forma, E nós estamos fazendo reuniões apresentando abertas de uma várias atividades. perspectiva, do Queremos ponto de envolver o vista maior número de pessoas possível. teórico, mas Queria também passar para o Jean Goldenbaum, em acerca nome da do comitê, questão para da encerrar, fazer as proteção social considerações finais. E e dizer que nós especialmente tivemos tratando aqui, da pessoalmente, acho realidade que foi que uma nós estamos vitória vivendo hoje. fantástica esse Um pouco debate, aqui da democracia ou pluralista, barbárie, ela estamos se no coloca no caminho, momento vamos decisivo ganhar da no história primeiro turno. nacional. Jean. As condições pelas quais o Obrigado, Brasil Jaime. Fecha, foi você consegue fechar construindo o Para mercado de microfone do fechar Marco? o trabalho, Ele está em, microfone em outra do ligação. Marcos. as políticas de regulação do mercado de trabalho, né? Que ele está em outra ligação. Obrigado. Tá ótimo. Últimas considerações finais, só dizer que realmente é uma grande vitória estarmos aqui, realmente todos reunidos em prol daquilo que nós colocamos como algo que nós não aceitamos colocar em jogo, que é a democracia, o Estado de Direito, e nós todos sabemos da importância da ação popular, né? Cada um com a sua profissão, cada um com o seu partido, a ação popular em direção à defesa da democracia e do Estado de Direito. O Brasil nunca teve uma ameaça tão atroz como essa, e agora todos nós unidos realmente faremos a diferença. A questão é o seguinte, quero só reiterar a importância aos amigos não judeus, né? Isso é uma coisa que a gente vive, eu vivo dentro do PT, vivo fora do PT, na Alemanha, no Brasil. As pessoas precisam entender que a comunidade judaica realmente não é una, ela é plural, e não é verdade que judeu apoiou Bolsonaro. Alguns judeus apoiaram e continuarão apoiando o Bolsonaro. Outros judeus, como nós e milhares, outros dezenas de milhares, a primeira vez que vimos Bolsonaro, começamos a combatê-lo. Não somente porque ele é uma ameaça aos judeus, mas porque ele é uma ameaça a todo tipo de humanismo. Ele é contra negros, contra mulheres, contra LGBT, contra pobre, contra índio. Isso é só não ver quem não quer ver, tá? Então, nós, judeus, sempre estivemos ativos e continuaremos a estar, seja contra Bolsonaro ou contra qualquer outro transgressor, disruptor da democracia e dos direitos humanos. Obrigado. Jaime. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado, Jean. Queria dizer que o debate está registrado no nosso canal do YouTube e está aberto, nós vamos divulgá-lo. Acho que foi um tremendo sucesso. Agradecer à professora Eva Blay, agradecer ao professor Samuel Felsberg, agradecer ao professor Márcio Postman, agradecer ao Jean Goldenbaum e a todos os presentes e dizer que estamos juntos, teremos outras, vamos multiplicar essa mensagem, vamos levar Lula e Alckmin à vitória no primeiro turno.